Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais. Já às portas da Semana Santa gravamos este episódio como uma estação, assim, uma espécie de ponto de controle, como é que vai a vida aqui da paróquia, e também para nos ajudar agora a viver melhor este tempo e vivê-lo em paróquia, em comunidade. E por isso já não gravávamos há 2 semanas. Entretanto, o que é que se passou nestes dias, Padre Nuno? Esse é um exercício para a memória de elefante que eu acho que não estou a ter. Mas aconteceu muita coisa, assim, eu não estive a olhar, mas assim nos últimos dias, não sei, batizados e funerais, com fartura. Também retiro de Emaús, ou neste caso, como eu costumo dizer na brincadeira, das Emaúsas. As 24 horas para o Senhor. As 24 horas para o Senhor, sim. Foi assim, esta segunda parte do tempo da Quaresma cheio de momentos e eventos, além dos encontros com os grupos, tudo. E agora também não sei como é que é de identificar isto, mas assim um bocadinho, não é stress, mas a ocupação assim cada vez mais urgente na preparação das celebrações da Páscoa. Por isso, às vezes, quando a gente está a preparar coisas que é só passado 2 ou 3 semanas ou um mês, parece que a gente já está a viver, e por isso é que é difícil a memória ir buscar assim os eventos de cada dia. Mas pronto, têm sido umas semanas cheias e em cheio, e esperemos que possam dar fruto também na celebração litúrgica da Páscoa e naquilo que é a vida espiritual nossa como pastores, mas também de toda a comunidade. Assim, de repente, mesmo estando a falar e tentar pensar o que é que aconteceu nestas últimas 2 semanas, não sei, tu tiveste fora um fim de semana, não é? Também cheio de coisas do campo de férias e não sei se tiveste alguma coisa também com o Jubileu dos Jovens. Isto é uma animação. E pronto, e tu estás mais com essa, pacientemente e alegremente com esta área aqui da parte pastoral. Por isso acho que foi isso. Não sei o que é que falámos mais. Tivemos as tais 24 horas para o Senhor, onde fizemos aquela noite de adoração, e que foi uma noite intensa e... Não foi uma noite, foi um dia inteiro. 24 horas. Foram 24 horas, exatamente, mas assim o diferente, digamos, era a adoração noturna, porque a adoração durante o dia já estamos mais habituados. E bem, tivemos lá vários turnos, com vários grupos. Fui lá com a minha equipa de casais, que tivemos lá também a fazer um tempo de adoração. Tiveram os escuteiros, tiveram pessoas aqui da Cairos, da escola, tiveram outras pessoas que se inscreveram individualmente. Numas horas cantava-se, noutras lia-se alguns textos. Foi uma grande riqueza, é bonito. E acho que é uma iniciativa gira, esta das 24 horas para o Senhor, para nos pôr a rezar e preparar para este último folgo da caminhada quaresmal até à Páscoa. E depois, logo no dia a seguir, no dia em que acabava as 24 horas para o Senhor, tivemos uma outra vigília. Portanto, foram logo 2 dias seguidos, com tempo de adoração, com confissões. E, portanto, foi uma fartura de um fim de semana. Isto há 2 semanas atrás. E depois, a semana passada, como o Padre não estava a dizer, tive o acompanhamento do campo de férias que estamos a preparar, do Milonga, portanto, um fim de semana de preparação. E, além disso, depois, as coisas habituais, catequese, missa. Portanto, começa sempre bem e acaba depois também em grande tudo aquilo que há para haver. E também o retiro das Emaús, que começou na sexta e que também acabou depois no domingo. Bem, mas não sei, vendo cada coisa, não sei se interessa aqui comentar muito, porque são tudo realidades muito particulares. Já falámos todas um bocadinho ao longo do tempo, portanto, se calhar podemos mergulhar um bocadinho mais naquilo que é a Semana Santa, não? Sim, para mim acho ótimo. A Semana Santa que começa com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo da Páscoa. Nos primeiros dias, domingo, segunda, terça e quarta, ainda se quisermos, marcados pela Quaresma, não é? Pela preparação da Páscoa, e depois na quinta-feira,
quinta, sexta, sábado e domingo. Nós chamamos-lo o Tríduo Pascal, ou seja, melhor, o Tríduo Pascal é sexta, sábado e domingo, mas começamos com a missa vespertina da Ceia do Senhor, né? Aquela instituição da Eucaristia que anuncia, antecipa, traz, né? Aquilo que há de ser o mistério da entrega de Jesus por nós na cruz. Por isso começamos os 3 dias da Páscoa, é o sexta, sábado e domingo, a paixão e morte na sexta, a sepultura no sábado, depois a ressurreição na manhã do primeiro dia da semana, mas nós começamos a celebrá-la já na quinta-feira, por isso temos aqui duas metades, se quisermos. A primeira metade da semana ainda com este tom quaresmal, também de preparação para a Páscoa, e depois a Páscoa propriamente dita, nos 3 dias mais importantes do ano litúrgico para a Igreja, que é o Tríduo Pascal. Este ano vamos arriscar fazer, já agora podemos começar assim com um tom, porque acho que todas as pessoas já sabem como é que se celebra o Tríduo Pascal e como é que se celebra a Páscoa. É sempre igual, porque a Páscoa é só uma, não é? Por isso não temos nada que inventar. E por isso é que é muito engraçado as pessoas que pronto, e fazem bem, querem participar, querem saber como é que é, mas às vezes nós, ou eu, quando tenho assim menos paciência, quando estou um bocadinho mais cansado, às vezes pergunto-me, mas como é que é possível ainda haver perguntas, não é? Como é que vai ser o Tríduo Pascal se é igual há 2000 anos, não é? Mas bom, nós já sabemos perfeitamente que celebramos a quinta-feira da Ceia do Senhor, é a missa da tarde, a missa vespertina. Aqui na paróquia, não sei, desde toda a eternidade, a missa da tarde é às 7h15, por isso vamos manter também essa missa às 7h15, e depois Nosso Senhor morreu às 3 da tarde, na sexta-feira, por isso às sexta-feira, às 3 da tarde, celebramos a Paixão, e depois à noite, pronto, pode variar um bocadinho, mas desde que eu me lembro também é sempre às 10 da noite, muda a hora, não muda a hora, esteja chuva, não esteja chuva, não é a celebração que se adapta, somos nós que vivemos a Páscoa segundo as nossas circunstâncias, mas que é àquela hora, por isso a Vigília Pascal é às 10 da noite, e depois no domingo de Páscoa são os horários normais de domingo. O que é que temos de diferente este ano? Temos o Padre Marcos, que nos tem ajudado, ou seja, tem colaborado aqui na paróquia nestes primeiros tempos, sobretudo na comunidade de língua inglesa, e por isso ele vai presidir às celebrações do Tríduo também em inglês, na Igreja da Misericórdia, e as horas são semelhantes. A única coisa que difere é que a Vigília Pascal, em vez de ser às 10 da noite, é às 9 da noite, e pronto, e depois no domingo de Páscoa é a missa no horário habitual em inglês, que é ao 12h30. Tirando isso, há também a celebração da missa vespertina da Ceia do Senhor e a celebração da Paixão às 3 da tarde. Por isso quem conhecer, né, pessoas cujo inglês é a língua mais habitual para rezar ou para entender o que se está a rezar, então podem sugerir na Igreja da Misericórdia esses horários. Mas como eu ia dizer, antes de dizer depois assim, as especificações, assim, o subtítulo que nós encontramos para este programa de hoje, e que se calhar pode ser um tom de leitura, não só sabermos o que e como celebramos na liturgia os mistérios centrais da nossa fé, mas dar assim uns traços particulares de como crescer nessa celebração. Por isso, aqui o subtítulo, para quem nos vê, ou para quem já leu o título do episódio, é fazer este caminho, esta Páscoa do pecado à graça, do individual à comunidade, e do normal ou do usual ao extraordinário. Porque no Tríduo Pascal e na Semana Santa somos convidados a viver também desta maneira este centro da nossa fé. Por isso, se calhar, mais do que explicarmos os ritos, que também devemos de explicar um bocadinho, é ver como podemos crescer nestas dimensões da vida interior, né, da vida comunitária, e depois de uma vida comunitária que se vai ganhando cada vez mais consistência, vai ganhando cada vez mais estrutura. Então a Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, e este ano o Domingo de Ramos, nós aqui na paróquia de Cascais temos habitualmente aos domingos muitas missas, muitas ou poucas, não sei se, mas pronto, mas são em grande número,
e por causa disso, como o dia tem poucas horas e a maior parte das pessoas habitualmente vai à missa de manhã, muitas delas são da parte da manhã, por isso temos 8 missas da parte da manhã e é muito difícil para os padres, sobretudo, não é? E mesmo na igreja paroquial, para as missas consecutivas, é muito difícil organizarmos assim com maior solenidade litúrgica ao exterior toda a riqueza desse Domingo de Ramos, que é como que o pórtico para a Semana Santa. Nós chamamos o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, por isso celebramos, por um lado, a entrada festiva, gloriosa, esperada de Jesus em Jerusalém, deixa-se aclamar como o filho de David, né? como o bendito que vem em nome do Senhor, e depois nessa mesma celebração do Domingo de Ramos, o Evangelho que ouvimos assim na estrutura mais habitual da liturgia da palavra, depois das duas leituras e do Salmo, é a narração da paixão de Jesus, que havemos de repetir depois na Sexta-feira Santa, mas no Domingo de Ramos ouvimos a paixão na versão do evangelista de cada ano, e na Sexta-feira é sempre a versão do Evangelho de São João. Uhum. E este ano, normalmente nós celebramos o Domingo de Ramos um bocadinho como missas normais, com a bênção dos ramos no princípio, com um bocadinho mais de orações e de gestos e de cânticos um bocadinho diferentes, mas para quem vem à missa é muito igual e bem a todas as outras missas de todos os domingos, porque a missa é sempre igual, não é? Mas este ano, até por coisas exteriores, não é, a nós, optámos por fazer aquela celebração mais solene, como está prevista no missal romano. Por isso este ano na missa, a última missa da manhã, que é ao 12:30, juntámo-la à missa das 11:15, e dessas duas missas fazemos uma só, em que temos a bênção dos ramos, a procissão e depois a celebração da missa de Domingo de Ramos, ou seja, tudo em contínuo. Então, como é jubileu, vamos juntar estas duas igrejas, a igreja jubilar, que é a igreja da Misericórdia, e a igreja paroquial, a igreja-mãe aqui da nossa paróquia, e por isso fazemos a celebração da bênção dos ramos na Igreja da Misericórdia, e depois vimos em procissão pelas ruas de Cascais, ou seja, pela rua principal, assim, passando pela Baía, subindo até aqui à Igreja Paroquial, e depois entramos na Igreja Paroquial para celebrar a missa dos Ramos. É jubileu, mas também neste ano ocorre também uma feliz coincidência ao recordarem os 525 anos da primeira missa celebrada no Brasil, por isso da chegada dos portugueses àquele território, a cruz que foi usada em cima do altar nessa primeira missa está guardada no museu da Sé de Braga, e este ano uma comunidade da Igreja do Brasil escolheu e pediu que essa cruz fizesse uma peregrinação para alguns estados do Brasil neste mês de abril, em que eu não tenho bem a certeza do dia, não sei se é 27, se é 28 de abril, a data do registro dessa primeira missa, mas essa cruz é uma cruz em ferro forjado, pelo menos pela fotografia que me deram a ver, então fará essa peregrinação no Brasil, mas antes de apanhar o avião, já não precisa de ir de barco, antes de apanhar o avião, o domingo, que é este Domingo de Ramos, estará aqui na paróquia de Cascais, é assim, o território se calhar mais perto, território continental, não é? mais perto do Brasil, não é? Porque ainda temos Alcabidez, ainda temos Colares, não é? Com o Cabo da Roca, mas fica assim muito perto. Então eles escolheram e pediram-nos ou perguntaram-nos se nós não queríamos aceitar ou assumir também com esse pequeno gesto esta celebração do início da Páscoa. Por isso vamos fazer isso, vamos juntar-nos todos na igreja da Misericórdia às 11 da manhã. Lá faremos uma pequena celebração jubilar, ou seja, respeitando aquilo que são as condições para podermos alcançar as indulgências. Teremos também uma evocação
dessa primeira missa no Brasil, ao mostrarmos, ao revelarmos essa cruz. Depois fazemos a cerimónia normal, como está prevista no Missal Romano, da bênção dos ramos, lendo o Evangelho dessa entrada de Jesus em Jerusalém, e depois faremos uma procissão com os ramos nas ruas. Em princípio faremos também como é que se diz? Como é que se diz? Não sei dizer, mas temos mesmo um burro, um burro mesmo de 4 patas, que servirá assim como sinal de recordação dessa entrada gloriosa de Jesus, e há de haver também, se Deus quiser, um jovem aqui da paróquia que seja assim mais destemido e corajoso, que se colocará em cima do burro para... Quem será? Não faço a mínima ideia. Que vai dando esse sinal da entrada de Jesus, a entrada real de Jesus em Jerusalém. E depois, pronto, ao chegarmos à igreja, entraremos todos na igreja e celebraremos aí a missa de domingo de Ramos. Portanto, leio o Evangelho inicial na Igreja da Misericórdia. Sim. E depois fazem a missa normal na igreja paroquial quando chegarem no final da procissão. Exatamente. Pronto, este é a única, assim em termos de celebração, é a única diferença. Pronto, vamos ver. Nós estamos muito, como é que se diz? Quando vamos à missa ao domingo, e é já um bom hábito e um feliz hábito. E às vezes ficamos presos a esse hábito, por isso basta haver uma diferença um bocadinho maior e ficamos logo incomodados, não é? Por isso, com certeza que haverá muitas pessoas, ou poucas pessoas, não sei, mas haverá pessoas que nesse domingo de manhã escolherão não participar na missa porque ficará mais longa, depois não sabem como é que é, não sabem se vai estar a chover, se vai estar sol, se conseguem subir aqui a Baía ou não conseguem subir a Baía. É um bocadinho também para este desconforto, é também um bom sinal. Um bom sinal deste quebrar um bocadinho a rotina ou as rotinas, até porque nesta Semana Santa arrisco-me a dizer que nenhuma das celebrações tem o tom habitual das missas cotidianas e da missa de domingo. Por isso também é bom começarmos logo com o Domingo de Ramos a dizer que esta semana maior, esta Semana Santa, tem outro traço, tem outra marca. E pronto, e tem também esta dimensão comunitária. Não sei até que ponto é que virão mais ou menos, mas com certeza que haverá muitos cristãos brasileiros que agora habitam aqui nos territórios vizinhos, aqui a Cascais e mesmo aqui na paróquia de Cascais, e com certeza, se souberem desta notícia, com certeza que também poderão, com este sinal tão simples e tão bonito daquele objeto da cruz, poder agradecer, não é? Porventura aquilo que Portugal deixou de melhor, né, no Brasil, que é a fé em Jesus, e por isso poderem também unir-se a esses seus irmãos que continuam este caminho de santidade lá no território do Brasil. Por isso, com certeza que há de ser assim uma celebração com outro tom, com outra musicalidade. Vai celebrar connosco pelo menos um sacerdote brasileiro, que sei que vai estar cá, que é o reitor, ou, não sei se é o nome técnico, mas é o reitor do Santuário do Cristo Redentor no Brasil, e que costuma visitar-nos várias vezes aqui em Cascais, e que virá cá a presidir essa delegação que levará a cruz para o Brasil, e tem todo o gosto em celebrar connosco nesse domingo de Ramos. Por isso o convite é podermos, para bem de cada um, podermos celebrar também com alegria, com dignidade, com empenho, a liturgia desse domingo de Ramos. O facto de sairmos à rua nessa semana, que para muitas pessoas é sobretudo uma semana de férias, não é? A semana da primavera, de férias. As escolas estão de férias, de facto, não é? Não têm aulas. Sim. Como dizia lá os padres do seminário, é férias para a gente poder celebrar a fé tranquilamente e não estarmos assim muito distraídos com os nossos afazeres. Mas pronto, podermos dar um sinal também simples e festivo da nossa fé
pelas ruas da nossa vila, embora se calhar de manhã cedo, às 11 da manhã, não é assim tão cedo, mas pronto, mas se calhar possa não haver assim tanta gente, mas e depois também são estas celebrações, o facto de nós celebrarmos a missa, as pessoas que vão à missa a Cascais num domingo podem ir a 11 missas diferentes, não é? E podemos celebrar pelo menos 2 missas dessas habituais, podemos celebrar apenas uma celebração, também ajuda a construir essa comunidade, a conhecermos melhor, a trabalharmos mais em conjunto, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, com certeza, é a presença do Espírito Santo que nos guia no meio do nosso tempo, no meio do nosso mundo, mas também conta com estas pedras vivas, e por isso às vezes é preciso chegarmos à frente, né, na preparação, no cuidado, na participação, para podermos crescer individual e comunitariamente. Bom, este é o Domingo de Ramos, é o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, mas antes disso temos esta semana, e a própria da Semana Santa, muito marcada pelo sacramento da reconciliação. Sim. Queres começar a falar tu um bocadinho, que é para a minha voz não secar muito? Posso... Nós temos a jornada e a celebração penitencial, e muitas Sim. pessoas perguntam, mas o que é que é uma coisa, o que é outra, e porque é que fazemos e o que é que deixamos de fazer? Sim, portanto, se o grande apelo da Quaresma é um tempo de voltarmos, não é? Um tempo de conversão, e é curioso que, pronto, pelo menos eu ao longo deste tempo da Quaresma, agora descobri um livro que estou a ler, que é espetacular, que infelizmente não está acessível, a não ser no Kindle, que fala sobre o jubileu, não é? Portanto, Já começaste a ler? Já, agora tenho aqui tenho no Kindle, no computador, e que é de um teólogo americano que diz que fez a sua tese de doutoramento precisamente sobre aquilo que é o jubileu, quando ainda era protestante, depois converteu-se à Igreja Católica. E é engraçado ver porque tem tudo a ver, não é? Não fizemos uma espécie de parênteses no tempo do jubileu para viver a Quaresma, não, a Quaresma é quase um novo apelo para vivermos ainda mais o jubileu, porque no centro do jubileu está o voltar ao estado original, o repor aquilo que estava tirado e que foi posto fora de sítio, e no fundo a Quaresma é um grande apelo a fazer isso. Logo vemos a liturgia que vai nos convidando a isso. E os sinais concretos que temos no fundo de conversão, temos o sacramento da confissão, que é assim o sinal sensível e eficaz da graça de Deus, que é isso que acontece no sacramento da confissão, quando vamos pedir os nossos pecados, e por isso aquilo que fazemos em todo o jubileu e na Quaresma em particular é tornar este sacramento mais disponível possível. Por isso é que em todas as quartas-feiras, com graça, estamos sempre disponíveis para confessar no Santuário da Misericórdia, e além disso, depois também todos os dias estamos sempre aqui disponíveis para confissões. Mas há assim um dia por paróquia aqui na Vigararia de Cascais que nós propomos com uma jornada penitencial em cada paróquia, onde vários padres aqui da Vigararia se fazem presentes e onde se sabe que é o dia onde vamos encontrar vários sacerdotes disponíveis para confessar. Então já começou aqui na Vigararia em algumas paróquias, já começou na paróquia de São Domingos de Rana, já foi em Alcabidez, se eu não me engano, e hoje vai ser em Tires, hoje, no dia que estamos a gravar, e no fundo é tornar o sacramento da confissão disponível. Sim, ao longo desta semana, até sexta, até sábado, todas as paróquias, tirando a de Cascais. E do Estoril. O Estoril é na segunda-feira? Do Estoril é na segunda-feira também da Semana Santa. Então vai ser bonito. Segunda, terça e quarta vamos ter todos os dias de confissões. Por isso, aproveitem. Sim. Depois, na quarta-feira com graça da Semana Santa, portanto, na quarta-feira santa, como é habitual, vamos ter também então um tempo de oração, que vai ser uma celebração penitencial. Que é o quê? Que é, no fundo, um gesto comunitário também para, no fundo, exprimirmos essa vontade de conversão e de nos voltarmos para Deus comunitariamente. Claro que não vamos confessar os pecados publicamente, mas aliás, é uma coisa que até está prevista mesmo no próprio ritual da confissão, ou seja, tem sim próprias celebrações penitenciais próprias para fazerem em comunidade, onde existe esse tempo também de ir falar com o sacerdote e confessar-se sacramentalmente se assim for, mas mesmo para quem, dada a sua situação de vida,
não pode receber o sacramento da confissão por manter-se numa situação estável onde não há essa mudança de acordo com aquilo que é a sua situação. Também é um bom gesto concreto de, no fundo, nos aproximarmos de Deus e querermos caminhar no sentido dessa comunhão com Ele. E, portanto, vamos fazer uma celebração penitencial, que é algo que já tem sido pedido há alguns anos, e até já fazíamos antes da pandemia, se não me engano, não era para Nuno? Sim, fizemos. Não, começámos a fazer quando começámos a jornada penitencial. Habitualmente, esta jornada penitencial começou com um encontro de alguns bispos aqui da Europa Ocidental sobre a pastoral das cidades. E sugeriam que houvesse na cidade uma igreja claramente vocacionada para o sacramento da reconciliação, como nós temos, graças a Deus, em Lisboa, a Igreja do Loreto e a Igreja de São Nicolau, no Chiado e na Baixa, que toda a gente sabe que pode ir, não é? E pode-se confessar, assim como também muitos vão a Fátima e sabem que se podem confessar, porque há sempre padres para confessar. Então, nessa altura, aqui na Vigararia, escolhemos que na Igreja de Santo António de Estoril pudesse haver também um dia no Advento e um dia na Quaresma, um bocadinho para exercitar isso. Mas antigamente, antes dessa escolha dessa maneira, e nós vimos alguns frutos, mesmo com alguma exigência também para pastoral da parte dos confessores, mas os frutos que dava para as pessoas que se aproximavam do sacramento da reconciliação ser esse horário mais alargado. Mas antigamente, há mais de 10 anos, que é muito antigamente, ainda hoje na maior parte das paróquias e das vigararias é assim que acontece, ou seja, há uma celebração comunitária da reconciliação em que um padre preside a liturgia da palavra, ajuda no exame de consciência, e depois estão os sacerdotes todos para confessar essas pessoas durante a noite. É o normal, é o mais comum. E nós, quando começámos aqui, fazíamos exatamente a mesma coisa, ou seja, às 9 da noite, estou a imaginar a hora, não é? Às 9 da noite havia essa celebração comunitária da penitencial, onde toda a gente rezava em conjunto, ouvia a palavra de Deus em conjunto, refletia a partir dos pontos de meditação do sacerdote nesse exame de consciência. Depois havia o momento para a confissão individual, daqueles que pudessem e que desejassem. E depois no final rezávamos todos juntos um ato de ação de graças pela misericórdia de Deus. E nos primeiros anos ouvimos de algumas pessoas que não podendo receber a absolvição sacramental na confissão, disseram como tinha sido bom, né, também poderem, de uma forma comunitária, de uma forma integrada com todos os membros da comunidade, poderem fazer esse exercício, né? Porque todos nós sabemos, às vezes, quando a nossa consciênciazinha assim muito debilitada diz, olha, se eu não posso comungar, posso pecar à vontade, né? E às vezes é a falta da comunhão que às vezes nos estimula a confessar-nos para comungar outra vez. Por isso que tentarmos colocar nos pés, no coração, na mente de pessoas que em termos práticos, em termos canónicos, né, dada a sua situação visível de vida, se abstêm de comungar, exatamente para não causar dano a essa unidade da Igreja e por outras razões que tais, mas se tentarmos colocar-nos nesse papel, com certeza que veríamos ser muito difícil manter a exigência moral, a exigência de consciência. Como é óbvio que cada um tem a sua, cada um tem e age de acordo com a sua consciência e sabe que ajuda precisa, não é? Mas naquela lógica da exigência da santidade, não é? Da exigência daquilo que a Igreja nos recorda como vindo de Nosso Senhor. E essa separação, o facto de rezarmos todos juntos, o facto de ouvirmos todos a mesma palavra, o facto de todos fazermos à luz do mesmo exame de consciência, o nosso próprio exame de consciência individual, como isso era uma experiência positiva e valiosa da certeza da fé, que é que Deus está sempre pronto e sempre disposto a perdoar-nos e está sempre atento para fazer festa no céu por um só pecador que se arrepende. Por isso esta celebração comunitária é também
uma possibilidade assim, visível para todos aqueles que não podendo receber a absolvição sacramental, podem fazer também neste tempo da Quaresma este caminho, esta experiência, esta abertura à misericórdia de Deus que se manifestou na morte de Jesus na cruz para vencer o poder de todos dos nossos pecados. Por outro lado, tem este traço também, como disseste, todos os sacramentos têm uma dimensão comunitária, né? Até a confissão. Se há alguns nós celebramos de uma forma muito individual, o batismo, aquela como é que eu vou dizer isto? Aquela pancada que é compreensível, mesmo sendo pouco eclesial e pouco crente, mas há aquela pancada de queremos ter a celebração só para o nosso filho, ou só para o nosso neto, ou só para o nosso afilhado ou afilhada, e isso é completamente contrário à lógica do que é o batismo. O batismo é sermos inseridos numa família que é a Igreja, que é os filhos de Deus. Pertencemos a esta família maior que o nosso sangue e os nossos afetos. Por isso o batismo é e devia ser a primeira celebração comunitária por excelência, mas nós ainda gostamos muito como dizia hoje a Dona Maria José, é engraçado que agora os batismos parecem casamentos. Fazem-se uma festa de batismo como se fosse um casamento. O batismo devia ter... Aliás, com o padre Raul, e muito bem, os batismos eram sobretudo nas missas dominicais, por isso era sempre uma animação e uma confusão em que todos os domingos havia 3 ou 4 ou 5 ou 6 batismos de criancinhas. Pronto, nós libertámos um bocadinho da celebração comunitária, mas não libertámos no sentido de fazer do batismo uma celebração comunitária. Mas todos os outros sacramentos, ou somos enfermos, se calhar também não é muito comunitária, porque nós não ficamos todos doentes à mesma altura, no mesmo instante, né? Mas mesmo assim, e nós neste jubileu havemos ter a ocasião disso, ainda não sabemos bem a data, mas há essa intenção de fazermos uma celebração comunitária da unção dos enfermos. E por isso todos enfermos do corpo ou do espírito podemos aproximar-nos e podermos receber esse sacramento. Por isso é bom também para recordarmos a dimensão eclesial e a dimensão comunitária de todos os sacramentos. Não é para mim, como eu gosto, quando eu gosto, à minha maneira, mas é a Igreja de que eu faço parte, que participo, que vai administrando e que vai dando essas graças, administrando essas graças a todos os seus fiéis. Por isso, na quarta-feira santa, à noite, entre as 9 e as 11, como é habitual todas as quartas-feiras do ano, aqui a nossa quarta-feira com graça vai ser essa celebração comunitária penitencial, e para aqueles mais atrasados, não vou dizer mais pecadores, porque somos todos, não é? Mas os mais atrasados sabem que têm aí uma última oportunidade, ou quase última e derradeira oportunidade para se confessarem antes do Tríduo Pascal. Pronto, e depois começa então o Tríduo Pascal. E o Tríduo Pascal, e já estamos a meio do programa, e estamos agora aqui no princípio no primeiro, nos mais importantes dias, não é? Eu não sei o que é que hei de dizer, porque eu acho que já acreditei o meu latim todo e é um bocadinho indiferente, mas no Tríduo Pascal a Igreja procura celebrar um bocadinho também ao ritmo do nosso tempo cronológico, aquela graça imensa que Nosso Senhor nos dispensou, ou nos dispensa, naqueles passos, naquelas palavras, naqueles gestos de Jesus naqueles 3 dias. Em primeiro lugar, é muito interessante para quem gosta de ler a Bíblia, estudar a Sagrada Escritura. Os Evangelhos, os 4 Evangelhos, são muito diferentes. Há 3 que são chamados sinóticos, têm uma perspectiva mais ou menos comum, mas mesmo esses 3 têm algumas diferenças. Há episódios que um evangelista conta que é numa altura, o outro diz que é noutra altura, um diz que é na montanha, outro diz que é na planície, outro diz que é para os discípulos, outro diz que é para não sei para aqui. Há coisas que só estão num, outras coisas só estão noutro. Por isso, o Evangelho é, sobretudo, a compilação dos ensinamentos como é que se diz, do querigma, do anúncio de que Jesus é o Filho de Deus às primeiras comunidades. E havia comunidades diferentes, e por isso estão com certeza que havia histórias e havia explicações diferentes para essa comunidade. Mas uma das coisas muito impactantes é que
a paixão, morte e ressurreição de Jesus é muito igual. Ou seja, mesmo as diferenças que existem não são diferenças de incoerência, como diz, não há incoerência nenhuma, mas não são diferenças que conflituam com o texto com outro texto, mas são diferenças que complementam um texto de outro texto. Por isso, não sei se já existe esse livro ou não, mas poderia ser engraçado escrever um livro da paixão de Jesus em que estão todos os pormenores dos evangelistas, para que na última ceia os sinóticos falam da instituição da Eucaristia, tomai isto é o meu corpo, tomai isto é o meu sangue, mas o evangelista João fala do lava-pés, e por isso escrevermos quase um texto com todos os pormenores dos 4 evangelhos, e é isso que acontece, ou seja... Já existem, com certeza. Tudo o que é biografia de Jesus acaba sempre por fazer isso um pouco, não é? Sim, mas ser assim completo e detalhado para cada pormenor. São João relata o diálogo de Jesus com a sua mãe e com ele, São João, mas o evangelista Lucas fala do diálogo que ele tem com os condenados, como ele, crucificados com ele. Por isso, este pequeno sinal mostra-nos, ou quer-nos ajudar, que ao longo do ano, com certeza, que temos o nosso caminho, os nossos grupos, as nossas próprias circunstâncias. Há alturas em que a vida corre-nos melhor, ou que temos mais tempo, ou mais disponibilidade, ou que estamos com o coração mais aberto, ou mais livre para... Né? Mas nesta Páscoa, nestes dias da Páscoa, é mesmo para celebrar tudo, não é? Para celebrar melhor, não é? Para celebrar mais. E por isso, se quisermos, aquilo que nós vamos celebrar nestas horas, que eu não sei se são 72, são 48, mas é entre uma coisa e outra, na Páscoa, basicamente é o que celebramos em cada missa dominical. Não é? Mas para celebrarmos melhor cada missa dominical, importa também celebrarmos cada vez melhor estas horas do Tríduo Pascal. Então começamos. Acho que já sabemos todos, não é? Mas queres começar tu, antes do Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa, o que é que a gente celebra? Na Quinta-feira Santa de manhã... Tu contas as celebrações principais, eu conto os floreados, pode ser? Floreados. Quinta-feira de manhã, antes da missa propriamente da Ceia do Senhor, onde é a instituição da Eucaristia, vão os padres todos ter com o bispo à Sé e celebramos a missa crismal. Por isso não há nenhuma missa nesse dia de manhã, normalmente, porque os padres todos estão todos à volta do mesmo altar, que é na igreja catedral, na igreja da Sé. Mas aqui em Lisboa podemos celebrar a quinta-feira de manhã. Em algumas igrejas assim um bocadinho mais distantes, com menos possibilidade de andar de um lado para o outro. Às vezes celebra-se no outro dia e outra hora, mas aqui em Lisboa todos os padres são convocados para celebrar a missa crismal e para fazer a renovação das promessas. No site da liturgia, que tem o diretório litúrgico, assim, que diz o que é que se pode celebrar, o que é que pode não celebrar. Diz aqui por exemplo, no quarto, que essa missa crismal que eu agora estava a falar, na Diocese de Angra do Heroísmo, nos Açores, é celebrado na quarta-feira, portanto no dia antes, porque eles precisam de tempo para lá chegar e depois estarem em tempo nas paróquias. E acho que não é a única, creio que Beja também vai alterar Porto Alegre, Castelo Branco também acho que sim. A data ou o dia em que isso aí se faz. Mas pronto, missa crismal, os padres todos à volta do seu bispo, bênção dos óleos que vão ser usados depois em todos os sacramentos, seja o óleo da unção dos enfermos, o óleo dos catecúmenos, o óleo do crisma, e pronto. Portanto, são renovadas também as promessas sacerdotais dos padres diante do bispo. Como nós costumamos dizer na brincadeira, renovamos o contrato por mais um ano. Com uma renovação anual perpétua. E bem, não é? Mas faz bem porque é voltarmos à origem das coisas, tal como quando as pessoas se casam, também querem sempre uma bênção no dia do casamento, que é uma coisa boa, não é? E vão às vezes à sacristia depois no final da missa e pedir, e aí voltam a dizer ou renovar aquele sim que disseram uma vez e a dar graças a Deus por aquele sim que disseram, ainda que pronto, esteja permanente, se não fizerem não acontece nada, mas é bonito, não é? E também é bonito os padres voltarem a dizer esse sim diante de Deus, um sim renovado, e lembrares, fazer memória disso. Depois, normalmente há sempre um convívio de padres a seguir a essa missa de Quinta-feira Santa, no Seminário dos Olivais, onde vemos aqueles padres que já não víamos há imenso tempo, ou que às vezes só vemos nessa missa, porque ou estão noutras missões, ou nunca mais nos cruzamos,
Portanto, é também um certo reencontro com muita gente. E depois vamos para a paróquia, onde à tarde celebramos então a missa vespertina da Ceia do Senhor, onde celebramos a primeira das missas, quando Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. E na verdade é uma missa bastante normal o tempo todo, ainda que seja celebrada com toda a pompa e circunstância que há para haver. Toda a solenidade, portanto, incensos, sinos, tudo aquilo que se pode acrescentar para fazer realçar os sinais, assim é colocado. Mas, na verdade, depois é uma missa normal até ao final, onde no final, sim, tem até ao final, desculpem, não, até depois da homilia, onde se faz alguns destes gestos que o padre nos estava a dizer, por exemplo, o lava-pés, que está no Evangelho de São João. E é engraçado porque se está o lava-pés no Evangelho de São João, depois as palavras da consagração, portanto aquilo que Jesus fez quando disse: isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será entregue. Isso aí só está nos Evangelhos sinóticos. Portanto, faz-se aqui este cruzamento. Portanto, se calhar não escreveram o livro com o detalhe todo que o padre não queria, mas na missa já puseram as coisas várias. Assim, nesta missa junta-se o Evangelho de São João com os sinóticos. E, portanto, faz-se o lava-pés, tal como Jesus também o fez. E depois sim, é uma missa normal até ao final, sendo que no final se faz uma pequena procissão eucarística, que acaba depois no túmulo, é assim que se chama, não é? O sacrário tumular, sim. O sacrário tumular, onde se faz depois um tempo de adoração diante de Jesus, até, pronto, acompanhando Jesus também naquela noite em que acabou por ser preso, mas que quando estava a rezar no Jardim das Oliveiras, porque agora não está a vir o nome? No Horto das Oliveiras, depois, no Jardim das Oliveiras, sim. Onde depois Judas aparece e o prende. Portanto, fazemos aquilo que Jesus nos pediu, que é vigiai e orai enquanto eu vou ali rezar. Quando pediu a Pedro, a Tiago e a João, e depois adormeceram. E nós fazemos também essa companhia a Jesus durante uma parte da noite para assim o acompanhar. Sim, depois dessa celebração, que é a celebração central do Tríduo Pascal, na quinta-feira, falando de quinta-feira, a seguir à missa fazemos esse tal chamada Hora Santa. Jesus pediu aos seus discípulos, eu acho que é a única vez no Evangelho que Jesus pede aos seus discípulos para rezar com ele. Pede muitas vezes, ou diz muitas vezes, e ensina muitas vezes que é preciso rezar e rezar muito, mas pedir aos discípulos para rezarem com ele, acho que é a única vez que aparece nos Evangelhos. E por isso nós recordamos também esse momento, associando-nos, ou pelo menos contemplando ou meditando a agonia de Jesus, também podemos passar esse tempo depois da instituição da Eucaristia, também no Jardim do Horto das Oliveiras, a rezar com Jesus. Já se fez a noite toda e é sempre bom passarmos uma noite toda a rezar, mas temos que nos lembrar que é para celebrar o Tríduo Pascal todo, não é para celebrar uma missa na quinta-feira e depois voltarmos no domingo. E também mesmo tentando viver aquilo que foi de facto a história da vida de Jesus, Nosso Senhor foi preso e saiu ao pé dos seus discípulos, dos seus apóstolos, por isso associamos-nos a uma hora de oração, mas como não cabe toda a gente na igreja, pelo menos para uma oração assim silenciosa e assim quase também assim mais discreta, então dividimos essa noite, a partir das 9 da noite, dividimos-la em 4 horas e pronto, e cada pessoa já sabe que em cada hora haverá um grupo aqui da paróquia a orientar ou a animar a igreja, por isso se quiserem rezar o terço ou se quiserem ter um tempo de meditação com princípio, meio e fim, já sabem que em cada hora, mais ou menos, começa um momento novo de oração. Por isso às 10 é com as crianças da catequese e depois vai crescendo com as idades até aos mais velhos, da meia-noite à 1. E pronto, e na Sexta-feira Santa rezamos a liturgia da igreja, por isso a liturgia das horas, o ofício de leitura e laudes. Para quem está habituado a rezar, é também
das orações, o ofício de leitura e as laudes do tríduo pascal é de uma beleza e de uma ajuda mesmo espiritual e orante para celebrarmos estes mistérios da Páscoa. Por isso e Jesus também rezou os salmos, não é? Claro. Uma daquelas coisinhas que o padre não estava a dizer que se vê nas escrituras é isso, é que eles diz depois da última ceia, rezados os salmos, portanto tinham o hábito de rezar os salmos, depois foi para o Horto das Oliveiras continuar a rezar. E nós rezamos então a liturgia das horas, por isso na sexta-feira e no sábado santo rezamos as laudes e o ofício de leitura às 10 da manhã na igreja paroquial, e que ajuda com certeza a marcar o tom desse dia, não só para rezarmos em comunidade, não é? Sabemos que em toda a igreja está a rezar aquele hino, aqueles salmos, a meditar aquelas leituras da palavra de Deus ou do magistério, ou da história da igreja, e que nos ajudará com certeza a apontar depois para o mistério litúrgico que celebramos nesse dia. Uhum. Então na sexta-feira santa, qual é que é a celebração assim principal? Bom, a principal é das 3 da tarde, mas sim, exatamente às 3 da tarde, onde vamos celebrar a Paixão de Jesus, portanto, no fundo, a celebração da Paixão. Entramos na igreja em silêncio, os padres e os acólitos. Os padres prostram-se, portanto, deitam-se no chão e ficamos uns momentos em silêncio a lembrar a morte de Jesus. O padre faz apenas uma oração simples no início, sentamos-nos, ouvimos a leitura e depois vamos ouvir o Evangelho da Paixão, tal como já ouvimos no Domingo de Ramos. Mas voltamos então a percorrer esses passos de Jesus até ser entregue e depois morto. Vamos também fazer depois, quando diz que Jesus morreu, ajoelhamos-nos também uns momentos, quando durante a leitura do Evangelho, precisamente para lembrar a celebração que estamos a celebrar. E bem, há uma pequena homilia de seguida. Pequena é quando tu presides, quando eu presido é assim um bocadinho maior. Eu acho que este ano calha-me a minha, Sexta-feira Santa. É? Se não for, pronto, fica. É o que o nosso Senhor quiser. E depois o quê? Depois é a adoração da cruz, é a comunhão. Faz-se a adoração da cruz, que a cruz vai entrar e tem assim 3 estações, em que quem leva a cruz vai dizer: eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo, vindo adoremos. E depois ajoelhamos, não é? E avança a cruz, e sobe também o tom daquilo que está a cantar, e volta a cantar a mesma coisa. Eis o madeiro da cruz, no qual esteve suspenso o Salvador do mundo, vindo adoremos. E a mesma coisa quando chega lá à frente, depois coloca-se a cruz, e é logo a seguir o momento da adoração da cruz. E depois cantam-se aquilo que se chama os impropérios, não é? Sim. A seguir isso. Sim, e este ano vai ser assim uns impropérios assim mais solenes, ou mais que têm assim a versão mais antiga. Está o coro aqui empenhadíssimo a tentar ensaiar e cantar para nos ajudar também a viver esse momento. E eu passei por cima da oração dos fiéis, onde também é uma oração dos fiéis mais alargada, onde também vamos rezar com um sentido mais solene, onde também nos vamos ajoelhar a cada intenção que vamos pedir. E pronto, e é assim que tem uma introdução, tem um momento de oração em silêncio, enquanto nos ajoelhamos, e depois uma oração do padre, portanto com vários passos. Isto antes da adoração da cruz e da cruz entrar. Depois distribui-se a comunhão, depois de adorarmos a cruz, e depois a celebração termina. Portanto, de uma forma bastante... se na quinta-feira santa era a solenidade que estava assim a marcar o tom, na sexta-feira é a sobriedade o mais possível, também sim para focarmos na cruz e no despojamento que foi a entrega de Jesus. Sim, depois à noite temos a celebração da Via Sacra, ou seja, estas são celebrações assim, se calhar mais piedosas. Não é para nos... Jesus foi sepultado, aquilo já é o Shabat, por isso foi sepultado antes do fim do dia de sexta-feira, porque não se podia fazer mais nada nesse dia, que era um dia santo, mas nós celebramos assim esta oração muito, muito comum e muito quaresmal no dia certo para o fazer. E por isso mesmo, já tendo celebrado liturgicamente a morte de Jesus, então recordamos os seus passos, fazemos assim quase como que uma retrospectiva, e contemplando e meditando com
com as reflexões da Via Sacra que se celebra também em Roma nesse dia, fazemos essa oração comunitária. Juntamos aqui em Cascais, vamos pelas ruas, pelo Paradão, até ao Estoril, onde terminamos a última estação com as vias sacras também das paróquias vizinhas, do Estoril e de São Pedro e São João. Por isso é também uma maneira muito, muito bonita, naquele dia cheio, né, da Sexta-feira Santa, da morte de Jesus, podemos estar todos juntos a celebrarmos esse poder da sua entrega. E pronto, e já estamos quase a acabar, mas não é bom não acabarmos sem falarmos do principal. O principal é a Vigília Pascal. No sábado ainda rezamos os salmos outra vez, a liturgia das horas de manhã. Sim. E depois, à noite, vamos celebrar... temos também os ritos preparativos ou preparatórios do batismo, neste caso das crianças da catequese, assim, já mais crescidas, que vão ser batizadas no domingo de Páscoa, na missa do meio-dia e meio, mas os ritos preparatórios ou preparativos, os ritos anteriores ao batismo, serão feitos no sábado santo, depois da oração de laudes e ofício. Mas pronto, mas depois disso a igreja fecha mesmo, Cristo está sepultado, por isso a igreja é único, é estranho, mas no sábado santo a igreja vai estar toda fechada, até porque é preciso preparar e arrumar, não é? Passar do tom da paixão para o tom da ressurreição. E depois abrirá à noite para a celebração da Vigília Pascal. Sim, e a Vigília Pascal é a celebração das celebrações, é a celebração mais importante do ano, é aquela onde vamos fazer tudo e mais alguma coisa, que vamos começar com um fogo lá fora, uma pequena fogueira, onde se vão tirar brasas para o turíbulo, e é um sinal da luz de Cristo que irrompe no meio das trevas que nos vai trazer a salvação, e vai-se benzer e marcar o Círio Pascal do ano, que vai ser inaugurado então agora na Páscoa. Vai-se acender o Círio, e vai entrar também na igreja, que vai estar às escuras, e vai ter também 3 estações, como também teve a cruz, e vai-se proclamar a luz de Cristo. Graças a Deus, respondemos. E aos poucos vão-se acendendo as velas todas que as pessoas vão ter nas mãos para iluminar, no fundo, a igreja com essa mesma luz. E depois, chegado lá à frente, canta-se o Precónio Pascal, que é assim um grande hino antigo que anuncia o que é esta noite que estamos a celebrar, não é? Esta é a noite, diz-se muitas vezes, e é um convite também ao louvor e a dar glória a Deus por toda esta obra salvadora que vai chegar ao cumprimento agora com a ressurreição de Jesus. Bem, o cumprimento foi com a entrega de Jesus na cruz, mas que ganha o seu sentido pleno depois com a ressurreição. E bem, portanto, cantamos, depois vai ser uma longa espera, uma de leituras, onde vamos ouvindo partes principais da história da salvação, desde Adão e Eva até chegarmos aos profetas que anunciam Cristo, enquanto é intercalado por salmos. E com oração. Por isso ouvimos, cantamos, pomos de pé para rezar. Ouvimos, cantamos, pomos de pé para rezar, vezes 9. Depois, ali no meio, vamos cantar o Glória. Sim. Vamos cantar o Glória, que já não cantávamos durante todo o tempo da Quaresma, à exceção das solenidades que lá tivemos no meio. E depois vai-se cantar depois também a Aleluia, e depois de cantarmos a Aleluia, lemos o Evangelho. E a seguir a isso, há também uma série de ritos que também vão inaugurar essa vida nova que vem por Cristo. Vai-se benzer a água, há uma liturgia da água própria, onde se benza a água benta, que vai ser depois usada também para os batismos durante o ano. E essa água é benzida com o próprio Círio Pascal, que entra dentro da água várias vezes. Depois vamos aspergir toda a gente com a água benta, que durante a Quaresma também foi, de certo modo, diminuído o seu uso. E depois, se eu não me engano, renovamos as nossas promessas batismais, antes de sermos aspergidos com a água benta, e depois uma missa normal, solene, para viver essa alegria da Páscoa que estamos a celebrar. Pronto, é uma celebração fantástica, que é preciso, se quisermos, todas as celebrações do Tríduo ou da Semana Santa, nós pedimos para fazer um livrinho onde estão todas as orações e todas as leituras, que pode ajudar as pessoas, porque em todas essas celebrações há momentos um bocadinho diferentes e às vezes também são muito importantes e intensos, e às vezes as pessoas não
como não estão habituadas, o livro pode ajudar. Por isso vamos ver se neste ano continuamos a dar acessibilidade para as pessoas que quiserem ter esse livro, para poderem acompanhar melhor todas estas celebrações, até ao domingo de Páscoa. E o domingo de Páscoa é o domingo, é o primeiro dos domingos, é o que a gente celebra desde esse primeiro dia da semana em que Nosso Senhor apareceu ressuscitado. E a seguir ao domingo de Páscoa temos 8 dias, até ao domingo de Pascuela, a celebrar também a mesma alegria pascal na oitava da Páscoa. Por isso estão a ver, é festa que nunca mais acaba, e era muitíssimo bom. Eu ouvi isso do Padre Luís Manel, o nosso grande professor de liturgia, que espero que já esteja lá na liturgia celeste ainda mais contente do que estava aqui, e que dizia muitas vezes que a celebrar a Páscoa e celebrar a Vigília Pascal era o que fazia a Igreja, era o que construía a comunidade, e ele até dizia até de uma forma ainda mais estranha que qualquer arquiteto que tentasse desenhar uma igreja precisava de ir à Vigília Pascal antes para fazer um espaço para celebrar tudo aquilo, porque é na Vigília Pascal onde a gente celebra, onde a gente é a igreja, onde a gente celebra todo esse mistério, em que tem a luz, não é? Por isso é muito importante a iluminação e ao mesmo tempo também a escuridão, não é? Preciso haver este contraste, onde tem a palavra, e por isso é preciso que a palavra esteja também num lugar central e que possa ser bem ouvida, bem acolhida. E depois tem a parte do batismo, e a pia batismal não é para ficar um canto, não é para ficar assim de uma forma assim meio deslavada. E depois a comunhão onde todos estão reunidos. Por isso ele dizia que a Vigília Pascal é a celebração que se quisermos melhor sinaliza, melhor mostra o que é a Igreja. Por isso convidar a todos, mais uma vez, renovar o convite a todos, ou o apelo, ou não sei, o anúncio, não sei como é que é dizer, mas o testemunho de como não ficaremos indiferentes ao celebrarmos este Sagrado Tríduo Pascal. No domingo, as missas são as habituais de todos os domingos, mas já com muitos aleluias e com os padres de olheiras, mas muito felizes, depois destes dias muito, muito intensos. Sim. Senhor Padre, desculpa lá, mas já falámos demais hoje. Já foi para aí 1 hora, não? 57 minutos, está aqui no relógiozinho. Mas pronto, queres dar assim alguma última chega? Só convidar que vale a pena, não é? Vale a pena vir, vale a pena viver a Páscoa plenamente. Chamam-se férias da Páscoa por alguma razão, como dizia o Padre no início do programa. Há muitas pessoas que dizem, Senhor Padre, se eu só puder ir a uma, o que é que me diz? E eu nunca digo nada, digo, venham todas. Sim, mas não é a escolha. Uma não dispensa da outra, que não dispensa da outra, que não dispensa da outra. Por isso são todas únicas e insubstituíveis. E depois é aquela coisa, quando se vai uma vez, nunca mais se deixa de ir, normalmente, não é? Das pessoas depois que vão pela primeira vez depois, a não ser por impossibilidade mesmo de fazeres com a família e tudo mais, ou qualquer coisa, mas quando se vai, depois, na verdade, o que acontece muitas vezes é que depois não se consegue não ir nos anos a seguir. Sim. E pronto, então podem depois enviar sugestões ou o que quiserem para o nosso e-mail podcast@parocadecascais.org. E bem, vamos então entrar em Jerusalém e celebrar esta semana. Santa Semana Santa, Santa Páscoa. Até. Vemos por aí. Vamos